E agora vamos falar sobre as glias, as células da glia, as neuroglias. Na verdade, essas glias, elas são as células que formam o tecido nervoso, que formam juntamente com os neurônios, o tecido nervoso. Só que essas células da glia, antigamente, no início da neurociência, no início dos estudos e do descobrimento delas, elas eram muito associadas pela proximidade com células de suporte, com células de preenchimento, que não têm uma função efetiva e que a única função efetiva relacionada a elas era manter unido os neurônios. Daí deriva o nome glia, que no grego se refere à cola, ok? E por isso que é chamado atualmente como neuroglias ou células da glia. A questão é que essas glias, elas não detêm apenas essa função de manter a cola, manter esses neurônios unidos. Foi descoberto com o avanço da neurociência, com o avanço dos estudos em relação ao tecido nervoso, foi descoberto que essas glias, elas apresentam funções diversas e funções muito específicas, desde fagocitação de micro-organismos, desde manutenção do aspecto iônico do tecido nervoso, certo? Do metabolismo iônico do tecido nervoso, certo? Até mesmo a acelerar o próprio impulso nervoso. Então, a partir daí vamos ter glias que pertencem ao sistema nervoso central e glias que pertencem ao sistema nervoso periférico. Bem, a primeira glia que vamos trabalhar é justamente os astrócitos. Esses astrócitos vão possuir inicialmente uma divisão em relação ao seu formato. Então vamos ter dois tipos de astrócitos: os astrócitos chamados de protoplasmáticos e os astrócitos que são chamados de fibrosos, astrócitos fibrosos. Temos aqui, quando eu estou marcando aqui um bem grande, é um astrócito fibroso. Então, esse daqui é um astrócito fibroso, onde apresenta seus prolongamentos compridos e fininhos. E aqui vamos apresentar os astrócitos protoplasmáticos, que vão apresentar, no caso, seus prolongamentos curtinhos e bem espessos. Então, essa é uma diferença em relação a esses dois tipos de astrócitos. E esses prolongamentos caracterizam a função de isolamento, certo? Porque eles formam pés e esses pézinhos eles isolam, no caso, o neurônio, isolam eletricamente esse neurônio, certo? Em relação à comunicação com outros neurônios também. E vamos ter a função de sustentação relacionado a esse astrócito. Ou seja, esse astrócito ele vai ter a função também de sustentar esse tecido, ou esses neurônios, ou o tecido nervoso que se forma ao redor dele. Uma outra função importantíssima é a reparação do tecido neural, a reparação do tecido nervoso. Quando há uma lesão no sistema nervoso central, esses astrócitos eles se proliferam, assim como as outras glias, mas principalmente os astrócitos, para ocupar o espaço que foi preenchido antes pelos neurônios, certo? Então ele vai ocupar esse espaço formando tipo uma cicatriz nervosa, uma cicatriz do tecido nervoso. Obviamente não há tecido conjuntivo no caso, então não há tecido conjuntivo do tecido nervoso, o que não vai formar uma cicatriz, mas é tipo uma cicatriz que se forma a partir da reparação desse tecido nervoso. Como não tem o crescimento neuronal, o desenvolvimento, o crescimento de um neurônio após uma lesão específica, eu tenho que ocupar esse espaço. E esse espaço é ocupado pelos astrócitos. Além disso, vamos ter os controles nos níveis de potássio, certo? Ou seja, a composição iônica do fluido extracelular,
ele vai ser controlado pelos nossos astrócitos. Então esses astrócitos eles vão possuir bombas de potássio, e essas bombas de potássio elas vão captar o excesso de potássio no meio extracelular. A gente sabe que o neurônio ele desenvolve o seu impulso nervoso através das bombas de cálcio e potássio. E esse potássio que está no meio intracelular vai para o meio extracelular. Só que aí eu vou ter um acúmulo com o decorrer dos impulsos nervosos, eu vou ter um acúmulo de potássio no meio extracelular. E esse nosso astrócito, ele vai ser o responsável por captar esse potássio e direcionar ele para uma área que tenha menos potássio, certo? Controlando esses níveis de potássio no meio extracelular. Isso facilita, no caso, a recaptação do potássio pelos neurônios, ok? Além disso, vai formar a nossa barreira hematoencefálica. Quando eu falo de barreira hematoencefálica, eu estou falando dessa imagem 2 aqui. Nessa imagem 2, vamos observar um neurônio, um prolongamento e a formação de uma estrutura que é chamada de pé vascular. Esse pé vascular ele envolve toda essa estrutura aqui que nós chamamos de artéria, certo? E essa artéria que é envolvida por esse pé vascular do próprio astrócito, ela vai manter, no caso, um isolamento em relação ao tecido nervoso. Então forma-se uma capinha protetora, uma capinha isolante entre o tecido nervoso e o tecido sanguíneo. Essa capinha é a barreira hematoencefálica, certo? Então esse astrócito ele vai ajudar a formar a barreira hematoencefálica, formando esses pés vasculares, formando essa barreira com esses pés vasculares, certo? Nós temos aqui, em destaque, para vocês observarem, o astrócito aqui, certo? Deixa eu trocar. O astrócito aqui, ok, em azul, e o prolongamento indo em direção à artéria, aqui em destaque, e formando os pés vasculares e formando, no caso, a nossa barreira hematoencefálica. As hemácias que estão aqui dentro não entram ou não têm contato com o tecido nervoso. Só proteínas bem pequenas, com peso molecular bem pequeno, têm capacidade de entrar nesse meio do tecido nervoso em si, certo? Proteínas e moléculas bem pequenas, ok? Aqui, em destaque também, os astrócitos, os prolongamentos, e aqui no meio não dá para ver tanto, mas nós temos aqui vocês acompanham pelos risaires, mas nós temos aqui uma artéria e os pés vasculares formando a barreira hematoencefálica. Outra célula importantíssima outra glia importantíssima do sistema nervoso é justamente os oligodendrócitos. Esses oligodendrócitos eles têm uma única função, que é formar a bainha de mielina no sistema nervoso central. Então eles vão ter um núcleo pequeno e arredondado, assim como um corpo também pequeno e arredondado, e apresentar, no caso, prolongamentos. Esses prolongamentos eles vão em direção ao axônio, os axônios dos neurônios que estão próximos a esse oligodendrócito, e esse oligodendrócito ele envolve esses axônios, certo? Envolvendo esses axônios, ele vai desempenhar. Esses axônios, na verdade, formam o que chamamos de bainha de mielina, só que apenas no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro, no cerebelo, no tronco encefálico. Essa bainha de mielina vai ser formada pelo oligodendrócito.
A questão é que essa bainha de mielina propicia uma coisa que vamos falar lá na frente, que é a barreira perdão, que é justamente a situação saltatória, a condução saltatória. Essa condução saltatória se dá pela formação da bainha de mielina, certo? Bem, o outro tipo de célula glial no tecido nervoso são as células ependimárias. Essas células ependimárias são células cuboides, às vezes cilíndricas, depende. Em alguns pontos elas são ciliadas, mas a principal característica dela é apresentar, no caso, um tecido, ou formar um tecido de revestimento para os ventrículos cerebrais. Então, essas células elas vão envolver os próprios ventrículos cerebrais. Para vocês que ainda não sabem o que é um ventrículo cerebral, é uma estrutura interna do sistema nervoso que é preenchida por líquido cefalorraquidiano. Esse líquido cefalorraquidiano é formado nos próprios ventrículos. Então, nós temos aqui, por exemplo, o cérebro, o cerebelo bonitinho, fiz meio troncho, mas tudo bem. E internamente a ele, vamos observar aqui essa estrutura que é o ventrículo. Então essa estrutura aqui que eu estou pintando de azul é o ventrículo cerebral. No caso, esse é o ventrículo esquerdo, aliás, os dois ventrículos laterais. Nós temos o terceiro ventrículo aqui e nós temos o quarto ventrículo aqui. São espaços internamente ao encéfalo que vai ser preenchido por tecido, vai ser preenchido por líquido cefalorraquidiano, por líquor, certo? Esse líquor é formado justamente em um tecido que nós chamamos, no caso, formado no caso por essas células ependimárias, que é o plexo coroide. Então, essas células ependimárias elas têm os aspectos cuboides, ok? E também podem apresentar cílios em partes, em regiões específicas do seu revestimento, no qual vai facilitar a transição, o transporte desse líquor de um canto para outro canto do encéfalo, certo? Então possibilita esse transporte graças a essas células ciliadas, ok? E essas células epidermárias característica também, que é a formação dessa estrutura aqui, do nosso plexo coroide. Então, elas revestem, na verdade elas não formam, mas ela reveste esse plexo coroide, ok? No ventrículo. Esse é um corte transverso do encéfalo. Esse é um corte transverso do encéfalo. E esse corte transverso do encéfalo, ele permite a visualização do próprio ventrículo aqui. Essa estrutura ventricular, esse ventrículo aqui, esse é o ventrículo, certo? No caso, ventrículo lateral, e aqui o próprio plexo coroide, que é revestido pelas células ependimárias. E esse plexo coroide ele produz cerca de 95% de todo o líquido cefalorraquidiano. Quando tem um problema relacionado à produção desse líquido cefalorraquidiano, nós vamos ter o que nós chamamos, o que a clínica chama de hidrocefalia. É quando esse plexo coroide ele começa a produzir exacerbadamente o líquido cefalorraquidiano. Isso vai acarretar, essa produção muito acentuada, vai acarretar num aumento da pressão ventricular, e esse aumento de pressão ventricular aumenta, obviamente, o volume desse ventrículo e comprime o próprio cérebro. Esse aqui é um aspecto normal do encéfalo, e aqui é um encéfalo de uma criança que apresenta uma hidrocefalia,
ou seja, vai apresentar um aumento de perímetro cefálico, sendo acarretado devido ao aumento da quantidade de líquido que está sendo produzido aqui dentro desse ventrículo, certo? Então, essa é uma característica da hidrocefalia. A criança ela vai desenvolver déficit cognitivo, obviamente, pela compressão do tecido nervoso, e déficit motor também, certo? A criança não vai se mover direito, a criança não vai se movimentar direito, a criança não vai falar direito, nem se comunicar direito, nem tem uma vida ou um aspecto cognitivo adequado para o seu crescimento e desenvolvimento, certo? Ou seja, vai ter um retardo mental derivado dessa hidrocefalia, desse aumento da quantidade de líquido dentro do encéfalo. Okay? Outra glia importantíssima do nosso sistema nervoso é justamente a microglia. Essa microglia ela vai ter uma origem interessante, que é uma origem fora do sistema nervoso, fora da origem natural, embriológica do sistema nervoso. O sistema nervoso ele tem a origem embriológica derivada do ectoderma, certo? Mais precisamente do neuroectoderma. Só que a microglia ela não vem do neuroectoderma, ela vem do mesoderma. Então é uma célula monócita que se encaminha e migra do sistema circulatório embriológico e vai, utilizando o sistema circulatório, e chega ao sistema nervoso através do sistema circulatório. Com o surgimento embriológico da barreira hematoencefálica, tem o fechamento dessa porta e ela fica dentro desse sistema nervoso central, certo? Impossibilitando essa saída dela, ou seja, ela fica uma prisioneira nesse tecido nervoso e começa a se especializar e começa a desenvolver as funções básicas relacionadas a essa microglia e desempenhando a principal função dela, que é a função de proteção do sistema nervoso. Ela protege o sistema nervoso, protege o tecido nervoso de infecções, certo? Ela protege o tecido nervoso de micro-organismos invasores e também fagocitando esses micro-organismos invasores, certo? E também vai proteger e vai desenvolver um processo de fagocitose relacionada a retirar partes de neurônios mortos, ok? Então ela desenvolve também essa fagocitação de neurônios mortos no tecido nervoso. Então nós temos aqui, no caso, uma neuroglia inativada, e vamos observar essa neuroglia inativada aqui também, certo? E essa neuroglia inativada ela vai ter estágios que ela vai do estágio inativado para o estágio ativado, na sua forma amoeboide, e para o estado de macrófago, certo? Para fagocitar micro-organismos invasores, ok? E também células mortas do tecido nervoso. Então essas são as principais funções, ou a principal função relevante a essa microglia. Células satélites são uma das células da glia que não se encontram no sistema nervoso central. Elas vão se encontrar no sistema nervoso periférico. Sistema nervoso periférico, certo? Envolvendo os corpos celulares dos neurônios sensitivos, certo? Os neurônios aferentes. Então esse exemplo aqui, essa estrutura que eu estou sinalizando aqui essa estrutura que eu estou sinalizando aqui com o computador laser é um neurônio, certo? É um neurônio, mas é um neurônio aferente, ou seja, um neurônio sensitivo. Esse neurônio sensitivo, o corpo celular dele, vai estar fora do sistema nervoso central, certo? Vai estar fora da medula espinal. E sendo assim, ele sendo fora do sistema nervoso central, ele tem células especializadas que vão ajudá-lo
a desenvolver o isolamento elétrico que ele precisa, certo? Então, essas células satélites, que são essas daqui, ó, elas recobrem o corpo neuronal, o pericárdio desse neurônio sensitivo e isolam ele eletricamente. Essa é uma das funções, ou a função dessas células satélites. Observamos aqui, ó, o neurônio sensitivo em um gângliozinho, certo? Em um gânglio, e aqui as células satélites envolvendo esse pericárdio do neurônio sensitivo. Bem, a última célula que vamos falar é a célula de Schwann, uma célula que pertence ao sistema nervoso periférico e que tem a função de formar a bainha de mielina. Só que no sistema nervoso periférico. Nós temos aqui nessa imagem justamente a própria célula de Schwann, certo? E a bainha de mielina envolvendo o axônio em si. Nessa imagem à direita, vamos observar o axônio, certo? Em destaque, a célula de Schwann com seu material citoplasmático, o núcleo da célula de Schwann e essa membrana da célula de Schwann, ela vai envolvendo o axônio espiralmente até formar uma bainha de mielina, ou seja, uma bainha formada por membranas plasmáticas da célula, aonde vai ser um isolante, vai se tornar um isolante elétrico, no caso. E essa célula de Schwann ela fica reduzida a esse material citoplasmático bem pouco evidente, certo? Sendo assim, vamos observar aqui justamente nessa imagem, certo? Justamente a glia nossa que vamos falar é uma glia que a formação dessa bainha de mielina e como ela vai ser importante para no sistema nervoso periférico, uma coisa ao que nós chamamos de das condução células saltatória, dos que é a oligodendrócitos, função que principal são as dessa bainha células de que vão mielina. formar da Só bainha de mielina retomando, no sistema nervoso central. só retomando, Então temos uma diferença já em relação à a formação célula dessa de bainha Schwann de tem a mielina. função de formar a bainha de mielina, que é formada assim como no o sistema nervoso oligodendrócito tem a função de encéfalo, formar a bainha de cérebro, mielina. cerebelo, Só tronco que a encefálico, célula de medula Schwann forma a espinal, bainha de mielina é a no bainha sistema de nervoso mielina central, que é formada ali pelos no sistema nervoso oligodendrócitos. periférico. O A bainha de mielina oligodendrócito que vai forma a ser bainha de formada mielina no sistema nervoso central. periférico, ou Então seja, temos essa nervos, diferença em relação praticamente eu às estou falando dos células que nervos formam a bainha quando de eu falo mielina sistema no nervoso periférico, sistema é formada nervoso pelas células de central, Schwann. que é Então, os célula de Schwann forma a oligodendrócitos, bainha de mielina e no sistema nervoso periférico. nervoso Oligodendrócitos que formam é a bainha de mielina justamente no as sistema nervoso células de central. E Schwann, elas formam essa certo? bainha de mielina Assim, através, essa vamos é a célula observar de Schwann. que Deixa eu essa marcar célula aqui de para Schwann vocês. ela vai ter uma Então nós função temos aqui, ó, as células de importantíssima. Schwann em Aliás, destaque. E essas células de Schwann elas têm um temos que processo separar o que é a de função da célula de Schwann, ou de que é justamente envolvimento para do formar a axônio. bainha de Então mielina, temos o e essa axônio bainha de e mielina essas vai células ter de uma Schwann função, no que é desenvolvimento justamente embrionário mesmo, acelerar o certo? No impulso crescimento e nervoso. desenvolvimento Essa é a única função da bainha de da mielina. criança e Temos tal. aqui, Ela vai por exemplo, uma envolver estrutura ou esse várias axônio, estruturas aqui que certo? são Ela vai chamadas envolver esse de axônio canais e iônicos. assim vai Esses perder canais material iônicos, citoplasmático. eles O permitem citoplasma a dela cada vez entrada mais vai ficando mais reduzido, de sobrando sódio, apenas Na, o próprio núcleo certo? e Mais do íon formando de através sódio, desse e a envolvimento saída camada por camada, certo? A famosa de bainha de mielina. potássio, Então temos as células de K+, Schwann aqui e a bainha de mielina certo? aqui, E sendo essa formada entrada de sódio e a saída de potássio, ela desencadeia pela membrana um citoplasmática pulso dessa célula de eletrotônico, Schwann, ou seja, ok? uma condução elétrica Assim, nessa parte vamos interna observar da uma célula. característica E essa importantíssima parte interna ela vai dessas repassando, no células caso, de Schwann essa ou condução dessa bainha de elétrica mielina, na para verdade. todo Então, o só axônio retomando, até chegar célula de Schwann aos tem uma terminais única função: axônicos. Então temos aqui, ó, formar o bainha de axônio, mielina no sistema nervoso as periférico. terminações O axônicas aqui, oligodendrócito vai bonitinhas, formar a bainha de e mielina, os só que lá no sistema nervoso central. o sinal elétrico ele vai sendo repassado Essa bainha de mielina, da ela tem uma parte função, do corpo do tanto neurônio, certo? Da parte bainha do de corpo do mielina neurônio derivada
do até oligodendrócito, as quanto terminações sinápticas, de mielina as derivada terminações das axoniais. células de Schwann, Ok? vai ter a mesma Só função, que que nesse acelerar sentido, o isso é um impulso impulso nervoso. nervoso. Isso é Sempre o vai sinal elétrico acelerar que o está sendo impulso desencadeado nervoso, certo? internamente no Essa é a neurônio. função básica em Certo? relação Só a essa que, bainha de mielina. nesse Nós sentido, temos aqui, ó, esse sinal um neurônio, elétrico, e esse ele neurônio vai vai se através tornando dessa lento, regiãozinha certo? aqui, Porque que é o ele é cone de desencadeado propagação, certo? justamente Ele vai desencadear um impulso pela nervoso entrada, sempre pela através entrada de de uma coisa que potássio e vocês vão pela estudar na entrada de sódio e saída de neurofisiologia, potássio. que é Só que, os canais iônicos conforme aqui. ele vai Esses canais passando, iônicos esse impulso nervoso vai são passando os pelo axônio, canais ele vai, de cálcio, no de caso, ele sódio e vai se potássio. tornando Eles mais vão lento, desenvolver certo? o primeiro, Então ele vai vão se desenvolver tornar através da lento. abertura deles, Ele chega até certo? as O terminações impulso nervoso. sinápticas, só que Esse ele se impulso torna nervoso, lento, ele certo? vai ser A questão desenvolvido é que, através da se entrada. Deixa eu desenhar foi aqui para formado, vocês. Esse assim aqui, ó, como um fio de cobre, ele precisa de um revestimento para é se um tornar canal condutor iônico eficiente. que eu estou desenhando. O E axônio, esse ele canal precisa de um iônico que eu revestimento estou desenhando, isolante para se tornar também um internamente condutor tem mas muito eficiente. sódio. E esse Aliás, internamente tem condutor potássio. esse isolante Internamente tem a bainha de potássio. mielina. Então nós temos aqui esse sinal, ele vai E passando, externamente tem ele vai se tornando sódio. fraquinho conforme o tempo, mas ele vai passando O que acontece? pelo Esse é axônio o meio extracelular. até Esse é o chegar meio a esse intracelular. ponto aqui, Então temos que o é meio o intracelular chamado aqui nódulo. e o meio Esse extracelular. ponto Ou é o seja, nódulo de temos a Ranvier, parte que é um externa do espaço neurônio entre aqui. as células de Schwann. Ou seja, E temos essa também regiãozinha aqui externa, Ranvier, meio extracelular, e aqui temos o meio intracelular. Esse meio entre aqui, também as células que intracelular, compõem certo? os axônios. Ok? Quando Esse um nódulo de sódio Ranvier ele vai entra ser por esse importante canal iônico, porque nele eu tenho através da sua esses abertura, mesmos canais o potássio iônicos. ele sai. Esses mesmos Ele canais sai, iônicos certo? aqui em cima Isso que ocorre, e essa entrada do sódio, saída permitem do a potássio, saída de vai potássio e desenvolver, entrada no caso, de o sódio, que chamamos vai permitir a saída de potássio e a formando o que entrada chamamos de impulso de nervoso. sódio, Esse impulso certo? nervoso, A ele entrada desencadeia um sinal de sódio positivo. Um sinal positivo dentro desse nessa neurônio. localidade. Então temos Isso um desencadeia sinal positivo um aqui impulso dentro do nervoso neurônio. mais forte aqui. E esse sinal E positivo, esse impulso ele vai se esse, tornando, conforme ele vai impulso passando nervoso, pela essa bainha de cadeia mielina, ele vai se tornando eletrotônica, ela vai se fraco encaminhando até chegar ao nódulo por de todo o Ranvier, axônio, ao próximo até nódulo de chegar Ranvier. aos E ele filamentos, volta aos através terminais axônicos. dessa entrada Então de nós temos sódio aqui, e saída de um potássio, axônio ele se torna mais forte. comprido, E isso certo? vai desenvolvendo E esse um axônio impulso nervoso comprido, que é através forte, desses canais certo? A iônicos, condução desse nervosa impulso que é nervoso, forte desencadeia o e ao efeito mesmo eletrotônico tempo e vai se encaminhando. Só que vai rápida. de forma Isso lenta, acelera esse porque ele impulso vai nervoso, perdendo energia. Na Então, verdade, não essa perdendo é energia, a mas principal ele vai função desenvolvendo relativa trocas a esse suscetíveis com esses a canais essa nossa bainha iônicos. de Então, mielina esses canais e iônicos o porquê é vão importante desencadeando esses cada nódulos vez a de entrada de Ranvier na bainha sódio de mielina e a também, saída, a certo? entrada de Essas são as sódio e a características saída de potássio, certo? relacionadas Desse a neurônio, esse tipo de desencadeando o célula. que chamamos de impulso nervoso. E esse impulso vai até os terminais axônicos, que nós já estudamos. A questão é que vai de forma lenta. E essa bainha de mielina, ela tem uma função, acelerar o impulso nervoso. E essa bainha de mielina acelera como o impulso nervoso? Ela isola o impulso, ela isola esse axônio. Então esse axônio ele vai ser isolado eletricamente através dessa bainha de mielina, e isso vai fazer com que o impulso nervoso ele haja internamente a essa célula mais rapidamente, ou seja, ele caminhe por esse axônio mais rapidamente, certo? Como a imagem aqui já evidencia. Então ele caminha de um ponto até o outro ponto mais rapidamente, acelerando o impulso nervoso, acelerando esse tempo que ele passa, ou que esse sinal elétrico passa internamente a esse neurônio.
Isso evidencia o que chamamos de condução saltatória. E essa condução saltatória só se dá através dessa característica aqui, que é a presença dos nódulos de Ranvier. Então nós temos aqui esse espaçozinho onde eu tenho os próprios canais iônicos, eles vão estar aqui e vão possibilitar a entrada de sódio e a saída de potássio, certo? Isso acarreta um novo ou um aumento um aumento no caso desse impulso nervoso, o aumento desse meio elétrico interno dessa célula. E esse sinal fica mais forte. Esse sinal fica mais forte e tem a chance de encaminhar e chegar forte até as suas terminações nervosas, certo? Se eu tivesse uma bainha de mielina, aliás, se eu tivesse um axônio inteiro sendo formado por uma única bainha de mielina, como eu estou demonstrando aqui, ó, então eu tenho o axônio inteiro, os terminais axônicos aqui, ó, e uma só bainha de mielina. E uma só bainha de mielina. Ia caminhar rápido o sinal até chegar às terminações nervosas. Só que quando chegasse às terminações nervosas, o sinal ia estar fraco, porque ele ia perder muita carga elétrica no meio do caminho, certo? Ele ia estar muito fraquinho, ok? Para desencadear, no caso, uma sinapse com outro neurônio. Daí tem a necessidade de formar esses nódulos de Ranvier. Esses nódulos de Ranvier, deixa eu Ranvier, eles são justamente espaços que desenvolvem a saída de sódio e aliás, a entrada de sódio e a saída de potássio, para assim aumentar o efeito elétrico interno da célula e assim esse impulso nervoso chegar forte aos terminais sinápticos, certo? E transmitindo fortemente esse impulso nervoso. A questão é que a principal função dessa condução dessa bainha de mielina é acelerar o impulso nervoso, certo? Essa é a principal função. Acelera o impulso nervoso através justamente do seu meio elétrico resistente, certo? E do seu meio, no caso, sendo um isolante elétrico, e esse isolante elétrico ele vai impedir, no caso, vai aumentar, no caso, a aceleração desse impulso nervoso, ok? Então essa é uma característica relativa a esse impulso nervoso em si. Isso é, na verdade, uma função relativa a esse a bainha de mielina, certo? Muito bem. E sendo assim, essa imagem ela só exemplifica, obviamente não ocorre dessa forma, não é um sinal elétrico externo como está aqui, é um sinal elétrico interno, certo? Mas exemplifica bem um neurônio que não tem bainha de mielina, amielínico, e a lentidão que existe nesse neurônio amielínico em relação à condução do impulso nervoso, e o neurônio que tem bainha de mielina, e no caso a velocidade muito mais acelerada em relação a essa bainha de mielina. Obviamente temos outras características relacionadas ao calibre desse axônio, ao calibre da bainha de mielina, certo? Que aí diferencia os tipos de neurônios também. Não vamos entrar em detalhe em relação a isso agora, certo? Mas isso é só para evidenciar a função da bainha de mielina e, no caso, a importância dela para a aceleração desse impulso nervoso, certo? Bem, muito obrigado pela sua companhia em relação à nossa aula de hoje e que ela tenha te orientado em relação aos estudos, certo? Em neuroanatomia. Então, muito obrigado novamente e até mais.